Olá e bem-vindos. Neste guia vamos mergulhar a fundo no EasyIdeia. O nosso objetivo é simples, pegar numa ideia, num conceito e transformá-lo de um esquema eletrónico numa placa de circuito impresso real, pronta para fabricar. E tudo isto em questão de minutos. A pergunta é esta: está tudo a postos para desenharmos o nosso primeiro circuito? Vamos lá pôr as mãos na massa e ver como é que isto funciona na prática. Ok, vamos começar pelo mais importante. O que torna o EasyEDA tão interessante não é apenas o software em si. É o facto de fazer parte de um ecossistema completo. Uma única conta dá acesso a toda uma cadeia de produção de hardware. E vejam só como tudo se encaixa. Com um único login, passamos do design no EasyIdeia à compra dos componentes na LSCC e diretamente ao fabrico da placa na GLCPCB. Isto elimina praticamente todos os atritos do processo. É tudo integrado. Começar não podia ser mais fácil. É só usar uma conta Google para entrar e um passo muito importante, escolher o Full Online Mode. Porquê? Porque assim tudo o que fizermos fica guardado automaticamente na nuvem, acessível a partir de qualquer computador. Muito bem. Com a conta criada e tudo pronto, vamos entrar no software. O primeiro passo, claro, é criar e organizar o nosso primeiro projeto. Olha, isto pode parecer um detalhe, mas acreditem, é fundamental. Dar um bom título e uma descrição clara ao projeto logo no início vai poupar imensas dores de cabeça no futuro, especialmente quando se começa a ter vários projetos. A organização é a chave. E agora entramos na primeira grande fase do nosso trabalho, o desenho do esquema eletrónico. É útil pensar nisto como se fosse a planta de uma casa. É o nosso plano, a lógica por trás de tudo, antes de construirmos o que quer que seja físico. Antes de pôr o primeiro componente no ecrã, há uma decisão importante a tomar. Vamos usar componentes THT ou Through-Hole, que atravessam a placa e são mais fáceis de soldar à mão, ou vamos usar SMD de montagem à superfície, que são mais pequenos e exigem mais precisão. A escolha vai depender do projeto. Para agilizar todo o processo, é vital conhecer alguns atalhos de teclado. W para desenhar as ligações, os fios. R para rodar os componentes e, claro, o Delete para apagar. Dominar estes três atalhos acelera imenso trabalho. Para este nosso guia, vamos criar um circuito muito simples. Uma entrada de alimentação, uma resistência para limitar a corrente e um LED. A peça crítica aqui é mesmo o conector, porque sem ele, a nossa placa nunca iria receber energia. E agora chegamos à parte que para muitos é a mais entusiasmante de todas. Vamos pegar neste nosso plano lógico, o esquema, e vamos transformá-lo num layout físico, na nossa futura placa de circuito impresso, a PCB. O nosso plano lógico está fechado. O que segue é a transformação para o mundo físico, por assim dizer. E o processo é quase mágico. É incrivelmente simples. Primeiro, um passo que é obrigatório, guardar sempre o projeto. Depois, é só usar o atalho Alt mais P. E o software trata do resto por nós. E pronto, bem-vindos à fase a que eu gosto de chamar o Tetris eletrónico. Agora, em vez de um esquema, temos os componentes físicos, ligados por umas linhas azuis fininhas. A nossa tarefa é organizá-los da melhor forma possível dentro da placa. O objetivo deste jogo é relativamente simples. Primeiro, arrastar todos os componentes para dentro do contorno rosto da placa. Depois, usar a tecla R para os rodar, tentando desenrolar aquelas linhas azuis que se chamam airwires. O mais importante é tentar minimizar ao máximo os cruzamentos antes de começarmos a desenhar as pistas de cobre. Com os componentes todos no sítio certo, é hora de substituir as linhas azuis por pistas de cobre a sério. Para isso, usamos a ferramenta de Track. As pistas vermelhas ficam na camada de cima da placa e as azuis na camada de baixo. Isto permite que as pistas se cruzem umas sobre as outras sem se tocarem. Ok, o nosso design em 2D está pronto, mas antes de pensar em fabricar, há um último passo que é absolutamente crítico: a validação em 3D. E isto, acreditem, é muito mais do que ter uma imagem bonita do projeto. A placa parece perfeita à vista de cima. As ligações estão todas feitas. Mas a grande questão é, será que isto vai funcionar no mundo real? Será que a montagem física está mesmo correta? E lá está, a vista de 3D revela instantaneamente um erro, que seria quase impossível de ver em 2D. O nosso conector de alimentação está ao contrário. Se isto fosse fabricado, a placa simplesmente não funcionaria. A vista 3D não é um extra, é uma ferramenta de engenharia essencial. A solução, felizmente, é muito simples. É só voltar à vista 2D, selecionar o conector, rodá-lo 180 graus e refazer as duas pequenas pistas que ficaram desligadas. É este ciclo de desenhar, verificar em 3D e corrigir que resulta num bom design. E aqui temos o resultado. Uma verificação final. O conector está na orientação correta, o contorno da placa foi ajustado ao tamanho dos componentes e as pistas estão limpas e sem cruzamentos. Agora sim, o design está pronto. Isto ilustra na perfeição todo o percurso. Do lado esquerdo, o plano em 2D.
Do lado direito, o modelo 3D, a nossa realidade digital, que já foi validada e está pronta para o fábrico. Passamos de um simples conceito a um produto tangível. Se houver uma ideia principal a reter tudo isto, é esta. O desenho eletrónico moderno é um processo iterativo. A sequência é desenhar, visualizar em 3D para detectar os erros físicos, corrigir e só depois, quando tudo estiver perfeito, fabricar. Este ciclo poupa imenso tempo e dinheiro. Então, quais são os próximos passos? Bem, fica aqui um desafio. Praticar. Tentando desenhar este mesmo circuito. É a melhor forma de interiorizar estes conceitos. E para quem já se sentir mais à vontade, o próximo nível é explorar a simulação de circuitos e a criação de componentes personalizados dentro do EasyEDA. A aventura está só a começar.